Nós queremos conversar com vocês hoje, e com certeza eu não vou levar 1 hora, são 9h30 ainda. Vamos ver aqui, que a gente às vezes começa a falar e acha que vai terminar logo e não vai, né? Nós vamos trabalhar o seguinte tema aqui hoje: vivendo pela fé em meio às crises. As crises da nossa vida. Nós vivemos num mundo enlouquecido hoje em dia, vil, mau, impiedoso, sem esperança. E uma das palavras muito citadas hoje é que nós estamos em crise no mundo. A minha neta perguntou se ela podia ir para o Líbano. Pô, você conhece lá, eu posso ir para o Líbano? Aí eu disse para ela, não vá para o norte, porque tem o Hezbollah. Não vai, aliás, para o sul, porque tem o Hezbollah. Não vai para o norte, porque tem a Síria em guerra. Não vai para o leste, porque tem não sei o quê. Ela falou, melhor eu não ir. Eu falei, eu também acho. Ou então você vai para Beirute e fica lá no meinho e não sai de lá. Porque a gente é uma crise para todo lado no Oriente Médio. Né? E aí está todo muito ligado ali, Síria, Irã, né? E aí Israel. Então você fica pensando assim, o Oriente Médio está em polvorosa. Nós sabemos disso. E nós temos um presidente americano que quer resolver o problema do jeitão dele e não resolve nada, né? Ele tenta resolver. Aí ataca aqui, ataca ali, faz isso, faz aquilo. Então a gente vive isso. Sem dizer que a gente vive internamente crises no Brasil também. Nós vivemos essa situação de uma política que ninguém entende, né? Ano de eleição, que difícil. Né? Que difícil é para o cidadão honesto, consciente, saber o que vai fazer. Isso no mundo geral. Né? Então, nós temos crise de identidade, não é só na política, nós temos crise de identidade. Nós temos crise de abastecimento. E como faz falta essa questão da água, a gente não leva a sério. Não é? E ontem o meu prédio ficou sem água, porque a Sabesp avisou que ia fechar, porque está fazendo uma obra, não sei. E foi aquela polvorosa, né? Porque fazer o quê? Aí à noite veio o aviso, chegou a água. Que bom. Mas é uma crise da água, nós sabemos disso, por causa do meio ambiente, né? Nós temos saúde, crise na saúde. E nós temos uma crise terrível, que é a corrupção. Eu tenho uma amiga que ela tem farmácia em Diadema. E ela disse que é impossível, porque ela contrata uma pessoa para trabalhar no caixa, e essa pessoa simplesmente, de repente, começa e rouba. Vende medicamento baixo do pano para faturar. Aí ela vai fazer o levantamento e não está certo, e não pode falar nada. Né? Então, assim, as pessoas são desonestas, as pessoas... Como é difícil hoje. Crise na segurança pública. Crise de fome, crise de moradia, crise da meia-idade, crise nervosa, quanta gente nervosa, estressada. Crise na família. Essa é a pior crise, eu acho. Crise moral. Crise na igreja, muitas vezes. Crise na igreja. Então, crise o que é? Crise é uma dificuldade, um conflito, uma carência, situação difícil, tensão, tristeza, medo, desespero. Aí gera crise. Pode ser pequenas, ou pode ser grande, mas elas existem.
Tereis aflições. Pois é. Amém, né? Então, as crises estão aí. Então, se crise é uma palavra muito falada na política, na televisão, né, nos meios de comunicação, na internet, uma palavra menos falada é fé. Essa ninguém fala. Eu vou pedir para desligar alguma coisa, está me fazendo voar meu... Acho que aquilo, obrigada. Está ventilando aqui, né, Zé Carlos? Está bem aí. Isso, diminuiu, tá bom. Tá bom, pode deixar, pode deixar. Estava barulhento, né? Melhorou. Eu fiquei num kitnet com a minha filha na praia, agora em janeiro, pequenininha, e tinha um ventilador só. Era o dobro desse barulho, bichinho. Eu falei para ela, eu não aguento, eu morro de calor, mas desliga esse negócio. Ah, não, não dava. Um quartinho pequeno e um barulhão desse, né? A noite inteira não dava. Perturba mesmo, né? Então, a fé é uma palavrinha que muitas vezes a gente esquece. Não vamos definir fé, vocês sabem, né? Porque a fé está na base do modo de viver de cada pessoa. O mundo tem fé. Vejam bem, a gente bebe água porque confia que aquela água que está na garrafinha, você pode beber. Ninguém vai examinar aquela água cada vez que toma. Nós confiamos no alimento que a gente compra no mercado, no alimento que a gente come no restaurante. A gente confia no bisturi do médico. Aí da gente, se não confiar, como é que fica? Vai fazer a cirurgia, a gente confia no que ele vai fazer. Todos os dias a gente exercita uma fé inata em nós. Em alguém ou em algo. A gente tem sempre essa fé. Trata de confiabilidade, eu confio. Eu confio no que eu como, eu confio no que eu bebo, eu confio nas pessoas. Como é que é? Confia no carro, que ele não vai pifar, né? Que ele vai funcionar direitinho. Isso é confiabilidade, né? Mas a fé que nós vamos tratar aqui é outra. É a fé espiritual. Ela não é inata, quer dizer, ela não nasce comigo. Porque ela é dom de Deus. E ela vem com o novo nascimento. É isso que Paulo diz lá em Efésios 2. Né? Nós somos salvos pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É presente de Deus na vida dos que são salvos. Aí ela faz parte da minha vida. E eu tenho fé, porque eu sou uma cristã verdadeira, e eu tenho fé na palavra de Deus. Eu tenho fé no Evangelho. O Evangelho é fé. Porque a palavra me revela quem é Deus e os seus atributos. Então eu creio. Então fé é crer. E é confiar não na água que eu bebo, mas é confiar em Deus. Isso é fé. Eu confio em Deus, eu confio na palavra dele. Então, quanto mais eu conheço Deus, mais eu cresço. É a janela lá. Desculpe aí se vai ficar, mas é que está voando aqui. Eu, sem a minha colinha aqui, gente, eu não faço nada. A gente acaba a aula agora, se eu perder a minha colinha aqui. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu cresço nessa fé. Porque fé é ter certeza. É não desconfiar. Eu tenho certeza. E essa fé deve ser vivida pelo crente nesse mundo enlouquecido e em crise. Como o irmãozinho ali falou. Se está tudo de perna para o ar, como é que está a minha fé? E a fé,
é a companheira inseparável da esperança. Eu creio em Deus, eu confio na palavra dele, e essa palavra diz que eu não posso perder a esperança de que ele vai voltar, a esperança da vida eterna, a esperança que tudo aqui é passageiro, a esperança que eu vou sofrer aqui, mas eu tenho garantido o céu para mim. Eu quero ler um texto aqui do Salmo 18, ele vai colocá-la, Salmo 18, verso 1 ao 3. Vejam bem, é o Davi falando. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Olha o que ele disse que Deus é para ele. Deus é rocha, Deus é cidadela, Deus é libertador, Deus é rochedo, Deus é refúgio, Deus é escudo, é força que dá salvação a ele. Por isso ele invoca o Senhor, digno de ser louvado, e ele vai ser salvo dos seus inimigos. E serei salvo dos meus inimigos. Isso é confiar em Deus e ter esperança. Há um texto que eu não pedi para ele colocar lá, mas que diz assim: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança num Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Quem escreveu isso? Quem vocês acham que escreveu isso? Paulo? Paulo que escreveu isso, escrevendo a Timóteo. É para esse fim que a gente labuta, nessa vida. Nós labutamos e nos esforçamos, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Paulo estava numa igreja seriamente perseguida. Paulo não, o Timóteo. E ele orienta Timóteo quanto a isso. Vamos pensar nas crises e na palavra de Deus. Pessoas, vamos pensar em pessoas que viveram pela fé em meio à crise. Alguns exemplos para vocês aqui. Hebreus 11 diz que pela fé começa em quem? Pela fé, vejam bem, pela fé Noé construiu a arca. Vocês acham que Noé teve fé para construir uma arca? Noé constrói uma arca porque vai encher de água tudo. Quem falou para você? Eu não li nada no jornal, eu não vi notícia nenhuma. Não. Pela fé, Noé construiu a arca. Pela fé, Abraão saiu da sua cidade, deixou seus bens para trás, ele era rico, e foi caminhar por uma terra que ele nem sabia como é que seria. A jornada de Abraão, a gente não tem ideia. Morando em tendas, pela fé. E aí, Hebreus vai dizer várias pessoas. Ele, acho que começa em Abel, vai indo, pela fé, pela fé, pela fé, e vai citar vários exemplos dos heróis e heroínas da fé. E eu falo dos homens, mas vejam bem, há uma heroína que libertou 2 espias lá em Jericó. Como é que é o nome dela mesmo? Raabe. Ela creu na palavra daqueles espias. Ela creu em Deus ali. Ela libertou aqueles homens e assim para que eles pudessem fugir de Jericó, porque eles foram lá olhar o que estava, como é que era a situação para falar para Josué. Antes da derrubada de todo aquele muro. Uma prostituta. Mas ela creu em Deus. Então, nós temos pela fé vários heróis. Vários heróis. Nós temos Isaac.
Havia fome onde Isaac morava. Isaac queria ir para o Egito, atrás de comida. Para ele e para a família. E Deus disse, não. Você vai para Gerar. É lá que você vai. Ele foi. O que acontecia com Isaac? Ele abria um poço aqui, vinha o inimigo e entulhava o poço dele. Ele abria outro poço, por outro lado, vinha e aprontava. Ele, sabe, olha onde foi a fé. Espera aqui, Senhor, o Senhor mandou eu vir para cá, mas eu preciso de água. Onde eu vou, onde eu abro um poço, acontece alguma coisa. Está lá em Gênesis 26. Né? Onde eu abro um poço, está difícil. Até que ele conseguiu abrir um poço em Berseba. E o poço era fundamental. Mas ele creu que Deus queria que ele fosse para lá, e ele foi para lá, pela fé. E tem um texto muito bonito desse episódio, que está em Gênesis 26, 28. É só um texto, para a gente não ler tudo, que a gente vai citar outro exemplo. Né? Vejam o que responderam as pessoas que viram o que Isaac fez. Isaac abriu um poço. Isaac construiu uma tenda. Mas antes que Isaac fizesse qualquer coisa, quando ele chegou naquele lugar, sabe o que foi que ele fez? Construiu um altar e adorou o Senhor. Obrigado, Senhor, porque agora o Senhor me trouxe aqui. Então é uma história muito bonita da vida do Isaac. Esse poço foi útil para ele, para os servos, para a comunidade. E ali ele construiu a família e a vida dele. Pela fé. Simplesmente porque creu e obedeceu aquilo que Deus estava falando para ele. Há um herói no Velho Testamento, que eu estou citando por cima as histórias, mas vocês conhecem a história. Se não conhecem, vão pesquisar lá na Bíblia, né? José. Vocês que José viveu no meio da crise? José era filho de quem mesmo? De Jacó. Causava inveja e ciúmes nos seus irmãos. Perseguido pelos irmãos. Vendido aos ismaelitas como escravo. Olha bem. Entregue aos egípcios. Assediado pela mulher de Potifar. Preso injustamente, jamais deixou sua fé no Deus Todo-Poderoso. Mesmo quando ele ficou famoso, mesmo quando ele chegou a ser governador, abaixo do faraó, mesmo que ele teve uma posição de destaque, o que é que Jacó disse desse seu filho especial? Quando Jacó estava bem velhinho, Jacó fez um discurso, lá em Gênesis 49. Para cada filho ele falou uma coisa, para os 12. Cada um ele falou uma coisa bonita. Fulano é assim, Simão é assim, fulano é assim. Mas o que foi que ele disse do José? Gênesis 49, 22 e 23. O que ele disse do José? Isso quando José já levou a família dele para o Egito, quando Jacó já estava bem idoso, o que ele disse? José é um ramo frutífero. José é uma árvore que produz frutos. E ele está plantado junto à fonte. Os seus galhos sobem pelos muros. Quer dizer, uma árvore frondosa. Os frecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem, perseguido, como foi. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pensem bem. O que é que Jacó quis dizer desse filho?
Ele usou uma frase para os outros, mas para esse ele usou toda essa frase aí, todo esse texto. Jacó subiu pelos muros, isto é, a vida, a Jacó não, José, a vida de José, o que ele foi pela fé no Deus que ele não perdeu nenhum momento, todo mundo viu a honestidade de José, a fama de José, a integridade de José, a vida bonita de José, porque uma árvore frondosa é uma coisa bonita. Ninguém nega isso. Todos viram, subiu pelos muros, saiu da cidadela onde morava e todo mundo viu. Ninguém deixou de ver quem era José, pela fé. Porque ele cria no poderoso de Jacó, Deus. E que ele cria no pastor, Deus. Na pedra de Israel. E aqui é a promessa de que Jesus Cristo está embutido aqui. Mas tem uma campeã de fé, eu acho. No Velho Testamento tem uma campeã de fé, gente. Ela, para mim, é o número 1, que é a viúva do azeite. E nós vamos ler o texto. Segundo livro dos Reis, do capítulo 4 ao versículo 1 ao 7. A historinha dela é curta, mas é tão preciosa. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Obrigada. Eu não pedi, mas ela veio me trazer um cafezinho. Obrigado, Andréia. Não, obrigada. Vou ter que tomar, gente. Vou fazer inveja para vocês, depois eu tomo. Muito gentil da parte da classe dos casais. Eles tomam café lá todo domingo. Né? Aqui a gente não tem vez, né? Só se alguém sair daqui e for fazer um café. Mas lá eles tomam, né? Então, vejam bem, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então, o 7. Ela foi e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa mulher estava em crise? Ela tinha crise na vida dela? Olha bem o que ela estava vivendo. O marido morreu, ele era discípulo do Eliseu, do profeta Eliseu. Ele era um homem de Deus. Ela também era. E a crise era: ele deixou dívida. Os credores vão levar meus 2 filhos para pagar essa dívida, porque não tem um tostão. Eu não tenho nenhum dinheiro, não tenho comida, não tenho nada em casa. Olha a crise dessa mulher. A crise que ela vivia. Sabe, eu fico pensando o que essa mulher podia ter feito. Ela podia ter se suicidado. Ela podia ter fugido com aquelas 2 crianças para algum canto. Poderia ter dado eles mesmos, botado os 2 sentadinhos no sofá e falar: olha, mamãe não tem nada que fazer, não posso fazer nada por vocês, pode levar. O que eu vou fazer? E chorava ela e chorava os meninos. Mas não, ela procurou
o homem de Deus. Ela procurou quem podia ajudar. Ela procurou quem podia realmente salvá-lo. Salvá-la, ela e os filhos. Era o Deus que ela queria. E ela sabia que Eliseu podia orar com ela, Eliseu podia fazer alguma coisa. Eliseu pede uma coisa para ela que se pedisse para mim hoje eu não ia fazer. O que você tem em casa mesmo? Uma botija de azeite. Uma vasilhinha com um pouquinho de azeite. Não tinha farinha, não tinha nada. Muito bem, você vai sair pela rua e vai emprestar vasilha dos seus vizinhos. Todas que você puder. Eu fico pensando que vasilha que chegou lá, de todo jeito. Grande, pequena, de barro, de outro material, de cobre, eu não sei. Plástico não tinha, né? Chegou lá aquele monte de vasilha. Ela pegou aquela botijinha e foi enchendo cada vasilha. Gente, como é que ela fez isso? Pela fé. Pela fé. Para ele não ficar olhando, você não queria que ele olhasse no... Pois é. Aumenta. Então, agora vejam bem, sabe? Então a viúva do azeite é um exemplo de fé assim, que sem medidas. O que essa mulher fez? Ela confiou na palavra do profeta. E dentro daquela casa, ela com os 2 meninos, que eu creio que eram meio adolescentes, foram enchendo todas as vasilhas. Quando o azeite parou, as vasilhas também ficaram todas cheias, ela voltou lá. O que eu faço agora? Ora, agora você vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Sabe, esse viver do resto dá um sermão. O que é viver do resto? O resto é viver realmente que Deus não ia deixar faltar nada mais para essa mulher, pela fé que ela tinha. E nós temos vários exemplos disso. Vejam bem, quando você pensa em Jó, pensa um pouquinho na vida do Jó. Entendeu? Vejam bem, Jó era um homem de Deus. Jó fazia uma coisa que hoje quase ninguém faz, que era o culto doméstico com os seus filhos. Ele tinha os filhos e as filhas, ele era um homem de Deus. E Deus tirou tudo dele, porque autorizou o diabo a fazer isso. Tirar tudo de Jó para provar o quê? A fé de Jó. E o que é que Jó diz no versículo 1 de Jó, verso 22? Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não pecou por isso. E tem mais ainda, ele vai dizer coisas bonitas naquele livro. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre a terra. Olha que profecia. E no final ele diz, depois de todos os percalços que ele passou, todas as dúvidas que ele teve, momentos de fraqueza, mas ele nunca deixou de confiar no Deus. E no final ele vai dizer, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, agora eu sei quem é o Senhor mesmo.
porque Deus restituiu tudo que ele tinha perdido. Pela fé. Ah, tá aqui na minha listinha. Exatamente, né? E nós temos muitos exemplos de homens de Deus, e Daniel é assim, fora de série, né? Olha, eu não vou me curvar diante de imperador ímpio nenhum, de estátua nenhuma. Faça comigo o que quiser. E lá foi ele para a cova dos leões. E Deus o livrou. Um exemplo aqui, mais da nossa época, mesmo seja o antigo, o missionário George Miller, ele foi missionário durante muitos anos e ele se destacou por um trabalho que ele fez, que era acolher crianças órfãs. Ele juntava na casa dele. Tinha vezes que a casa dele não cabia mais ninguém, porque ele pegava mais um, e aí o que aconteceu? Faltou dinheiro para manter essas crianças, para mantê-las. Teve um dia de manhã que ele botou todas as crianças sentadas em volta da mesa, não tinha nada para comer, nada. Esse episódio da vida dele está registrado na história. Ele ficou famoso por isso, e não é mentira, aconteceu mesmo. Ele orou com aquelas crianças sentadas com um prato vazio. Oh Deus, obrigado pela refeição dessa manhã. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Alguém bateu na porta. Era uma pessoa com sacos de pão que tinha sobrado não sei de onde para distribuir para as crianças. Vejam a fé desse homem. Esse exemplo do Miller é um exemplo assim espetacular, para a gente entender o que é fé. E nós podíamos ficar aqui citando muitos outros exemplos, mas eu quero citar um que também é importante, nós vamos nos deter nele mais um pouquinho, que é Abacuque. E vamos lá para o livro de Abacuque, no capítulo 1. Não vamos ler o livro inteiro, porque ele é curtinho, mas é muito, né? Nós não temos tempo para isso. Mas vamos nos ater a Abacuque. Vejam bem, eu estou me prendendo a falar de alguns exemplos da Bíblia. Vocês podiam citar outros. Vocês podiam me citar a mulher cananeia. Aquela mulher que não era judia e que foi pedir para Jesus para curar a filha dela. E ela insistiu. Ela insistiu e Jesus, espera um pouquinho, você não é nem judia. E ela disse, eu me contento com o quê? Com as migalhas que caírem da mesa. Mas eu preciso da cura da minha filha. E ouviu de Jesus, mulher, grande é a tua fé. Tua filha está curada. E Jesus fez isso com muitas outras pessoas. Sempre lhe dizia, tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Nós podíamos citar muitos outros, mas eu quero me ater a Abacuque. Abacuque 1. Do versículo 1 ao versículo 4. Então, veja bem, Abacuque viveu por volta do 6º século antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo. Ele pegou o reinado do rei Josias. E o rei Josias foi um rei que começou a reinar muito jovenzinho. E foi um rei de acordo com a vontade de Deus. Mas Josias teve um filho, Joacás, que foi terrível. Joacás teve um filho, Joaquim, que foi pior que ele. E Joaquim teve um filho chamado Joaquim, que foi pior que o Joaquim. Quer dizer, se afastaram de Deus completamente. O povo ficou em pecado. O povo se afastou de Deus. O povo não cultuava. O templo ficou fechado. Ninguém sabia onde os sacerdotes e os levitas estavam. Era idolatria para todo lado, longe de Deus. Se esqueceram tudo que Josias, coitado, fez para o povo se salvar. Vejam do versículo 1 ao 4, o Abacuque que viveu nessa época. Era um profeta que parecia que estava sozinho no meio de toda essa coisa errada que estava acontecendo. E Deus já estava
com, vamos assim dizer, com a paciência esgotada com esse povo. Deus falou, chega, esse povo está demais. Vamos ver o que Abacuque disse. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, eu vou clamar, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. É o retrato da crise que vivia o povo de Judá. Vejam bem, uma lei frouxa, quer dizer, ninguém obedecia a lei. Pode deixar aí. Ninguém obedecia a lei. A justiça nunca era manifestada. Porque o perverso subjugava o justo. A justiça era torcida. Retidão de vida, jamais. Aí Abacuque diz, Senhor, até quando o Senhor vai permitir essa crise no meio do meu povo? Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir isso? E Deus diz para ele, a partir do 5 até 11. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpado estes cujo poder é o seu Deus. O que Deus falou que ia fazer? Que Deus ia mandar um povo para destruir Judá, para levar cativo. E aí que o povo foi para o cativeiro. Esse povo era a Babilônia. Vejam a descrição que Deus faz de que povo era esse. Quem era o Deus desse povo? Era o poder, conquistar terras, destruir tudo. E vieram e varreram Judá, Jerusalém, varreram as cidades e levaram cativos quem eles puderam. Por 70 anos ficaram cativos na Babilônia. A Babilônia foi destruída, mas os persas vieram e tomaram conta. Por causa do castigo do povo. Aí vejam bem, Abacuque ouve tudo isso. Meu Deus, ele pensa. Eu não queria essa resposta. Eu queria que Deus viesse aqui e desse um castiguinho aí para o povo, fizesse chover alguma coisa, sei lá, fizesse o povo cair na real, tirasse esse rei que está errado aí. Mas mandar os caldeus, pô, eles tratam a gente como se a gente fosse areia da praia. Eles não respeitam a gente. Eles são piores, não dá, é o pior povo que existe. Ai, meu Deus, mas é isso mesmo que o Senhor vai fazer? Como Deus poderia usar um povo tão cruel, cujo Deus era o poder, para castigar o seu povo? Abacuque ora e questiona isso. Então, no auge da crise espiritual, moral, política e bélica,
Abacuque sabia que a situação não poderia ser resolvida com a sabedoria humana. Ele sabia que não podia. Era demais para ele. E por não entender os planos de Deus, o profeta apela para o que ele sabia ser verdadeiro a respeito do seu Senhor. O 12 e o 13. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Não morreremos. Ele tinha certeza que não iam morrer. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão. Não podes contemplar porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Ele ora, ó Senhor, tu és soberano. Tu és puro aos nossos olhos. O Senhor quer fazer isso, então que o Senhor faça. Manda esse povo. Porém, Abacuque precisava ter certeza de encontrar uma base espiritual para isso. Ele precisava fortalecer a fé dele. Sua fé precisava realmente ser fortalecida. Então, Abacuque sobe a torre de vigia. Ele vigia e ora. E se coloca dependente de Deus. Está no capítulo 2. Pode pôr o capítulo 2:4. Ele ora. O que é se colocar na torre de vigia? É orar. Não é que ele subiu numa torre. É uma linguagem figurada. Ele vai para algum lugar e vai orar para entender realmente o que Deus ia fazer. Como é que Deus vai mandar esse povo invadir Judá? Ele cria num Deus verdadeiro, ele cria num Deus poderoso, mas ele precisava ter certeza, então ele vai orar. Ele vai orar. E no verso 2:4, ele ouve isso. Eis o soberbo, quer dizer, o inimigo. A alma dele não é reta, mas o justo viverá pela sua fé. É o único lugar do Velho Testamento que a palavra fé aparece. O justo viverá pela sua fé. Uma frase citada pelo apóstolo Paulo mais de uma vez. O justo viverá pela sua fé. Creia, Abacuque, creia. Eu sou Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Em meio a toda aquela crise. Porque vou dizer, os caldeus vieram mesmo. Deus não mudou. Os caldeus vieram. Os caldeus destruíram o que puderam. Derrubaram os muros de Jerusalém. Estragaram o templo. Levaram a arca da aliança embora. E nunca mais se soube dessa arca. Que era a coisa mais sagrada que o judeu tinha. Levaram embora. Pilharam tudo que puderam. Não sei quantos milhares de pessoas foram mortas, nós não sabemos. E levaram todos aqueles que eles puderam levar como cativos, os jovens, os fortes. Todos aqueles que eles puderam levar como prisioneiros, eles levaram. E esse povo foi morar na Babilônia. E a história é muito bonita, porque lá na Babilônia, os judeus, não deixaram de adorar o seu Deus. Alguns. Mardoqueu, por exemplo, que era o primo da Esther. Nós sabemos os inimigos que Deus previu. E como Esther também foi uma mulher de fé, lá na Babilônia. Sem dizer que Neemias também estava lá na Babilônia. E também foi um homem de fé, que buscou a Deus, o que eu faço para salvar Jerusalém? Eu quero reconstruir aqueles muros, pela fé. Mas Abacuque creu que Deus estava fazendo a vontade dele. Sabe, no capítulo 2,
nós sabemos que os caldeus viriam com certeza. Mas o capítulo 2 diz que eles seriam exterminados. O Gilberto, eu não coloquei o versículo do capítulo 2, do versículo 6 até o 19. Mas vejam bem, não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. É Deus falando no coração do Abacuque, quando ele estava lá naquela torre de vigia. Não se levantarão de repente os teus credores? Visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti. É uma profecia contra a Babilônia. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se afastiguem em vão? Pois a terra, olha bem esse texto, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que embebeda para ele contemplar as vergonhas. Será farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também, exibe a tua circuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundação mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos imundos ou mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, porque o ídolo ensinar, eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Essa profecia era contra a Babilônia. Usa aí uma metáfora, uma linguagem meio complicada, mas é isso que está falando. Será destruída a Babilônia. E não só a Babilônia. Será destruído todos aqueles que se afastam de Deus, que adoram um pedaço de madeira, que adoram um pedaço de pedra, que se afastam de Deus. Haverá um tempo, Abacuque, em que a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Essa profecia ainda vai se cumprir na volta de Jesus. Haverá um tempo, Abacuque, em que a terra vai se encher da glória e do conhecimento, quando ele vier em glória. A terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Todos vão saber quem é o Senhor. Não é essa Babilônia que está aí. Agora, Abacuque, a crise está aí. Vocês vão sofrer por causa do pecado. O povo pecou, o povo vai sofrer. Mas haverá um tempo, Abacuque, que não haverá mais pecado. Haverá um tempo que a glória do Senhor será na vida de todos os salvos. Os mortos ressuscitarão em Cristo Jesus. Ele vai voltar e vai fazer aquele lindo casamento com a sua igreja, com os fiéis.
Então, o que a gente vive aqui, todo esse sofrimento que a gente vive aqui, todas as dificuldades, um dia vai acabar tudo. Nós cremos nisso. Né? Porque Abacuque diz, nós não vamos morrer. Não morreremos, ele diz na oração. Vamos morrer fisicamente, mas seremos todos salvos. Então vejam que Abacuque entende que Deus ia fazer tudo isso. Então, no capítulo 3, Abacuque ora. O livro de Abacuque, gente, é maravilhoso. É um livro para a gente ler, tentar entender o pecado do povo, a ação de Deus, o castigo de Deus para esse povo, como esse povo sofreu porque se afastou. E não foi só dessa vez. Como o povo realmente sofreu por pecar. Pecou muito. Sempre. Quando a gente lê o Salmo 78, que o salmista Asaf diz que tem que contar para gerações, para os filhos dos filhos, a história de Deus, o capítulo 78 narra a história desse povo, desde Abraão até Davi, de uma forma assim. O povo pecou, mas Deus perdoou. O povo pecou, mas Deus perdoou. Deus foi perdoando esse povo a vida inteira. Mas Deus fez justiça. E a justiça de Deus se fez naquela cruz, com a vinda do filho dele. E com a ressurreição desse filho. E com a segunda vinda dele, em glória. Vai acabar tudo. Vai acabar tudo. Como Abacuque entendeu isso? E o final da oração de Abacuque, ele se rende a esse Deus poderoso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Vamos ler todos juntos? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Ainda ele mandou que essa oração virasse uma música lá com os levitas ainda, para cantar. Ainda que tudo se acabe. Vejam bem, ele está falando de toda a economia do povo de Judá. Gado, plantação, as oliveiras, o vinho, tudo que eles produziam, ainda que acabe tudo, ainda que não resta mais nada, que venham os caldeus e façam um arrasto aqui, acabem com tudo, que venham aí a Babilônia, pode vir. Ainda assim, a minha alma louva e engrandece o Senhor, porque Ele me faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente, cabeça erguida. Não tenho medo, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Ah, meus irmãos, viver pela fé em crise aqui é ter essa certeza que as coisas não vão melhorar mesmo, só vão piorar. A gente não vê melhora, mas eu sei em quem tenho crido. E ainda que tudo se acabe, ainda assim, a minha alma louva e engrandece o Senhor. Então, resumindo aqui, concluindo,
Como permanecer firme em meio às atribulações e aflições dessa vida? Olha, a vida de fé não é constante. Nossa fé vacila. Vejam que Abacuque ficou com a pé balançada. Raro é o cristão que tem um espírito tranquilo em todas as circunstâncias da vida. Todos nós sabemos o que significa sofrer grandes pressões, momentos tensos em nossas vidas. Todos nós sabemos, mas o consolo vem do apóstolo Paulo, que escreve sobre as suas próprias lutas em períodos de dificuldade. Ele viveu pela fé. Combati o bom combate, guardei a carreira, como é que é? Guardei a fé. Não perdeu a fé. Vamos ler 2 Coríntios 4, de 8 a 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Quer dizer, eu vou levar Cristo comigo, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Nem uma coisa, não estou triste, não estou nada. Muitas pessoas na crise procuram atalhos sedutores. Como resolver o seu problema? Está muito na moda aí, procurar esses oba, não sei o que aí. Essas mães que ajudam, essas mulheres que fazem passe, que joga, dá banho de furor, faz não sei o quê para ver se acalma, se não sei o quê. Eu nem sei direito o que fazem. Muita gente está procurando essas coisas. Isaac queria ir para o Egito, não para Gerar. Queria fugir, mas eu disse, não, vai para Gerar. E ele foi. José podia ter aceito o assédio da mulher do Potifar. Já pensou? E se livrado da cadeia. Mas jamais ele seria um ramo frutífero junto à fonte. A viúva do azeite poderia ir buscar caminhos fáceis para arrumar dinheiro. Mas ela preferiu buscar o profeta. Então, como perceber a atuação de Deus e o propósito dele em meio às crises? Abacuque nos ensina. Subir a torre para vigiar e orar e encontrar respostas corretas de como agir. Subir a torre para fortalecer a fé. Subir a torre para dizer, ainda que. Lembrando que subir a torre não é real. É uma expressão para dizer assim, buscar Deus em oração. Nosso Deus é eterno, é soberano, é nosso refúgio, é nossa rocha. Ainda que tudo se acabe, que os montes se abalem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que Ele nos abençoe a entendermos assim a sua palavra. Amém? Amém. Sim. Exato. Deus está na frente. Ele tinha a vida nas mãos de Deus. Mesmo estando sozinho lá no Egito. Ele nunca deixou o seu Deus de lado. Não importa a circunstância, onde a gente está. Nós temos que ter a nossa fé fortalecida mesmo. Não importa a situação. Vamos terminar com uma palavra de oração. Quem gostaria de orar? Pode orar, irmã. Ela é do Espírito Santo, é amiga da Laurita, está nos visitando. Agradecemos a presença dela. Pode orar, irmã. Crente fiel.
Amém. Amém. Amém, queridos. Obrigado. Bom dia para você.